Olá, meus irmãos, vamos retornando às nossas lições da escola bíblica. Na semana passada estudamos o tema Igreja Nunca Fecha, mostrando que a igreja somos nós e que nós não podemos deixar de caminhar, embora o que temos vivenciado. E hoje nós vamos estudar o tema Adversidade traz maturidade. São temas que trazem-nos esperança para esse tempo. Esse é o tema geral que a nossa convenção sugere para que estejamos refletindo, e sei que é um tempo muito difícil, é um tempo de muitas perdas, muitas pessoas sendo abatidas pelo vírus, mas nós temos que confiar no Senhor e pedir ajuda ao Senhor para que a gente continue a nossa caminhada. A lição de hoje está baseado no que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, em sua segunda epístola, capítulo 4, versos 16 a 18. Nós vamos estar lendo e refletindo na lição que está proposta para hoje, a segunda lição do terceiro trimestre de 2020. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A esperança é uma das virtudes que mostra a trajetória do verdadeiro crente. Aquele que serve a Deus, ele tem no seu coração a esperança. Ele tem no seu coração a pessoa de Jesus, que é a própria esperança e que motiva a continuar a caminhada. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. Mesmo que, como presenciamos ontem, hoje fomos a um velório da família da irmã Miriam, cunhado da irmã Miriam, esposo da minha prima. Eu sei que é difícil passar num momento desse, mas nós temos esperança em Cristo e podemos confiar nele para que a gente consiga vencer esse tempo. Então o profeta Isaías já sinalizava essa realidade quando disse: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Somente quem tem sua esperança firmada em Deus pode experimentar deste renovo em meio às crises que enfrenta. O apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras no ambiente de obediência e cumprimento da missão que ele entendia que era de Deus. Ele descreve parte de suas atividades na sua segunda carta aos Coríntios. Foi no exercício do ministério e foi por obedecer ao chamado do mestre que ele sofreu açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum, sua autoridade apostólica colocada em dúvida. Enfim, a lista dos seus sofrimentos é muito grande. Podemos ver essa descrição quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda epístola, do capítulo 11, versos 23 a 28, vem trazendo essa descrição das lutas que o apóstolo Paulo enfrentou. O registro do naufrágio de Atos 27 inclui certamente muitos elementos de uma adversidade. Afinal, Paulo foi preso por pregar o evangelho. Perto do julgamento, foi transferido de Cesareia para Roma. Durante a viagem acontece uma tempestade, a carga foi perdida, o navio destruído e os tripulantes e passageiros quase morreram. Durante a crise do naufrágio, Paulo permaneceu calmo e pôde ajudar as pessoas a superarem aquele momento, movido pelo encontro com o Senhor e por confiar plenamente em sua promessa. A adversidade não foi capaz de impedir que o apóstolo desistisse. Ao invés disso, ele se enche de coragem para aproveitar aquela circunstância desfavorável para testemunhar de sua fé e prosseguir no exercício da missão que Deus lhe confiara. Aqui nós podemos ver que o apóstolo Paulo é para nós exemplo nessa introdução em demonstrar sua tranquilidade, em demonstrar sua esperança, em demonstrar em quem ele confiava.
cada um de nós, servo de Deus, deve também estar colocando cada vez mais a vida nas mãos de Deus, entendendo que na adversidade nós podemos crescer, nós podemos avançar na vida espiritual e não podemos pensar em desanimar. Há um provérbio anônimo que diz: somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. Isso significa que as adversidades são uma necessidade que tem o poder de revelar quem de fato somos. Só no momento de luta que a gente passa pela provação e pode então ser provado por Deus, provado ou não. Existem recomendações preciosas que a palavra nos oferece para atravessarmos os momentos de crise, e assim como na experiência do apóstolo Paulo, mantermos nossos olhos firmes naquilo que está por vir, para não sermos tragados pelas circunstâncias temporais. Para esse primeiro momento, o primeiro destaque, vamos então afirmar que a adversidade ela é inevitável. É algo que faz parte da nossa trajetória. De longe, a promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve imunidade aos problemas. O crente em Jesus, ele passa por lutas. A única diferença é que quando ele está diante da luta, ele tem a presença de Deus. A gente lembra muito do Salmo 23:4, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então é inevitável passarmos por lutas, passarmos por dificuldades, mas nós não estamos sozinhos. O servo de Deus, ele não está sozinho. Ele tem alguém do seu lado que pode dar para ele todo o suporte para ele vencer aquele momento de luta. No ministério de Jesus encontramos um episódio envolvendo os discípulos recebendo uma ordem expressa de Jesus para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos obedeceram e durante aquela travessia enfrentaram uma grande tempestade. Está lá em Mateus 14, 22 a 33. Na verdade, ou já passamos, ou estamos, ou em algum momento nós vamos passar por lutas, por adversidades, e nós podemos caminhar descansando, tranquilo, porque vai passar. Uma tempestade, uma adversidade, ela não fica para sempre, é apenas um momento. Por isso nós devemos estar colocando cada dia mais a nossa vida nas mãos de Deus. Nesse tempo de quarentena, isso vai passar, esse vírus ele vai embora. É possível que daqui a um tempo venha até um outro, mas nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Em segundo lugar, em segundo momento da reflexão dessa lição, podemos afirmar que a adversidade tem fontes diversas. É possível que alguém questione, mas de onde vêm as adversidades? Em primeiro lugar, as adversidades podem surgir a partir de nós mesmos. Sempre que fazemos escolhas equivocadas, nós podemos ter uma dificuldade, ter uma adversidade. As nossas escolhas trazem consequências positivas ou negativas. Então pode sobrevir uma adversidade mediante uma decisão tomada. Em segundo, as adversidades podem surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. Alguns textos produzidos por Paulo, especialmente a segunda carta aos Coríntios, relatam o apóstolo lidando com as lutas produzidas por aqueles que não acreditavam em seu ministério, sejam os excelentes apóstolos ou os falsos irmãos. Pessoas nos fazem por mais diversos motivos. Por mais que a gente é servo fiel, o Senhor sempre vai ter alguém que venha trazer para nós alguma dificuldade, e assim nós precisamos entender que é o Senhor quem vai nos ajudar. Em terceiro lugar, as adversidades podem surgir por ação do inimigo. A Bíblia diz que o diabo brama como leão buscando a quem possa tragar. É possível que ele possa colocar uma armadilha. Ele continua sendo aquilo que João descreve no capítulo 10, verso 10. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E nós somos alvos. Principalmente nós que buscamos ao Senhor, nós somos alvos do inimigo. Então ele pode ser também uma das causas dos problemas, das adversidades que
podem acontecer conosco. Em quarto lugar, adversidades podem surgir por uma ação divina. Deus pode permitir que passemos por um momento de dificuldade para que a gente seja provado. Há muita gente que não entende o porquê está passando por dificuldades. Pode ser uma ação própria, pode ser uma ação de outra pessoa, pode ser do inimigo, ou pode ser também uma permissão de Deus. Então, saibamos que a adversidade faz parte da nossa caminhada aqui nesse mundo e tem várias maneiras para que aconteça conosco. Em terceiro momento da reflexão, podemos afirmar que a adversidade ela pode vir como de forma pedagógica, ou seja, para nos ensinar. Mais importante que sair das situações de adversidade é aprender as lições que a adversidade pode nos proporcionar. Então, a adversidade, o problema, a luta, a provação pode ser para o nosso crescimento espiritual. Em primeiro lugar, a adversidade, aprendemos que somos pó. Quando nós passamos, quantas pessoas neste tempo têm percebido que sua fortuna não vale de nada, está diante de um vírus tão minúsculo e pode ter muito dinheiro, mas está usando a mesma medicação que todo mundo usa. Então não tem, é um momento de profunda reflexão, que a gente é pó e a Bíblia diz que o pó volte à terra como era e o Espírito a Deus que o deu, mas no entanto nós precisamos de colocar nossa vida nas mãos de Deus, para que a gente possa ser recebido por Deus e ter a palavra vinde bendito de meu Pai. Em segundo lugar, a adversidade, aprendemos que o mal é uma realidade. Há muita gente que vive de forma achando que nunca com ele pode acontecer, mas é uma realidade. Tanto o mal é uma realidade que nós vemos aí pessoas que muitas vezes ficam possessas. Então o diabo está aí rondando, buscando quem possa alcançar, e por isso nós não podemos estar nos enganando, achando que não podemos ser atacados por ele, e temos que estar em comunhão com Deus através da palavra de Deus, da oração, porque nós sabemos que nós somos falhos, imperfeitos, nós somos fracos, mas só o poder de Deus pode nos ajudar contra ele. Em terceiro, na adversidade, aprendemos a confiar em Deus. É nesse momento que nós buscamos mais a Deus. É exatamente o que tem acontecido neste tempo. Há muita gente que tem buscado mais o Senhor, considerando estar passando por esse momento, orando mais, lendo mais a Bíblia, e aí a gente cresce cada vez mais de forma espiritual. Por fim, podemos afirmar que a adversidade nos faz crescer. Em quarto e último lugar, o foco de nossa atenção ultrapassa os níveis da peregrinação. Um dos grandes prejuízos neste tempo é nossa atenção exagerada no aqui e agora. Olhando para a vida do grande apóstolo, percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais que as terrenas. Vemos em vários textos ele fazendo essa declaração. Ele não olha para as adversidades como um fim em si mesmas, mas como um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Então nós precisamos de entender que a adversidade pode ser para nós uma oportunidade para que a gente busque mais o Senhor, uma oportunidade para que a gente testemunhe do Senhor, por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida. Paulo qualifica como leve e momentâneo. Se não é correto minimizar a sua importância, não devemos também maximizar seu alcance, mas esse equilíbrio só é possível na medida em que não perdemos de vista os seus resultados. O apóstolo Paulo diz que a tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente. A justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais. Nós não podemos ficar olhando para as coisas aqui desse mundo, nos esquecendo que nós temos uma glória celestial. Na história da igreja sempre houve adversidades. Desde o livro de Atos até a história recente, a igreja de Cristo esteve sempre envolvida por muitos desafios. Na infância de Jesus, vimos que ele teve dificuldades.
Teve um momento que ele se perdeu dos pais, os pais saíram à procura dele, uma realidade mostrando quem ele era naquele tempo. E cada um de nós nesse tempo precisa estar alcançando, entendendo que pode ser um momento ímpar de oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Que Deus possa estar nos abençoando, nos sustentando, e que nesse tempo de adversidade nós possamos estar colocando cada vez mais a nossa vida nas mãos de Deus, entendendo que sem a ajuda de Deus a gente não consegue suportar, a gente não consegue passar esse tempo. Para a gente fechar então, para a nossa profunda reflexão, para a gente pensar e a gente poder então estar tomando algumas medidas, por serem imprevisíveis. Como você se prepara para os dias das adversidades? Será que quando está tudo bem, você está bem com Deus, para quando vier uma adversidade você possa estar dando continuidade na sua fé que veio mantendo antes? O que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? Vem o problema, vem a dificuldade, mas nós não podemos deixar de ter a nossa comunhão com Deus. Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? Nós sabemos que há promessas de Deus para o seu povo, e nós devemos estar buscando o Senhor, entendendo que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente no momento das adversidades, no momento das angústias. E por fim, e para terminar, se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? Há em nós a esperança. O crente em Jesus, ele tem no seu coração a esperança, ele tem em quem confiar, ele sabe que ele não está sozinho e por isso então ele descansa no Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, ele tem a paz que excede todo o entendimento. Que Deus possa estar nos sustentando, meus queridos irmãos, que Deus possa estar nos abençoando a cada dia e cada vez mais nós possamos estar preparados para lidar diante das adversidades. Que Deus nos abençoe.